Nossa alegria, mais uma vez, de nos encontrarmos ou reencontrarmos aqui no nosso canal Família Reunida, que tem por objetivo fazer reflexões com o ingrediente principal, que é a Palavra de Deus, para nós melhorarmos os nossos relacionamentos. Relacionamentos às vezes conturbados, tem um problema aqui, um problema ali. As pessoas dizem, eu não consigo me relacionar bem com minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus colegas, meus vizinhos, meus amigos, meus irmãos da igreja. Há uma certa dificuldade. E a gente procura, na nossa simplicidade, pastor Valdo Santorinho, professor Alnei Torinho, nos ajudar da nossa experiência, 6 anos nessa área de família, livro publicado, uma trajetória e a idade que traz experiência. Momentos que dificultam a nossa comunicação. A nossa linguagem, por exemplo, que tipo de linguagem eu uso? A linguagem do cristão deve ser uma linguagem sadia, deve ser santo em tudo, seus atos, suas atitudes, suas palavras. Há pessoas que, às vezes, involuntariamente, ela tem uma linguagem pesada. Ela pensa que está agradando ao outro grupo, e não está. Isso afasta, isso descredencia, desqualifica o seu próprio isolamento. Pessoas, por exemplo, que têm palavras grosseiras para se expressar. Não estamos dizendo aqui que você seja um erudito, um orador, uma palavra bonita, português, sinônimo, não é isso. Mas a nossa simples palavra, começar do equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional. Cada pessoa tem um temperamento diferente, e o temperamento é a têmpera, que às vezes pessoas que têm um temperamento forte. Esse temperamento forte, a primeira coisa, ele deve ser colocado diante de Deus e pedir ao Senhor que lhe ajude a ter esse controle emocional. Porque quando o seu temperamento é aguçado, você parte para as emoções, ação e reação. Eis o grande perigo, as reações. Quando alguém lhe diz alguma palavra que é pesada, que lhe ofende, que é inevitável, é inevitável. Você faz sua parte, mas a parte do outro procura cada um fazer a sua parte. Então você tem que ter o devido equilíbrio para não dar aquela resposta. A Bíblia diz que a palavra dura, ela suscita ira, mas a palavra branda, ela apaga, ela remove o furor. Ter palavras equilibradas. Mas quando o poder da comunicação, do diálogo, da conversa, bom papo, a boa amizade, ele requer que a gente tenha equilíbrio no que nós vamos dizer. Há pessoas que falam sem pensar, sem refletir, diz algo de alguém ou alguém que não deveria ter dito. Isso vai aos poucos desqualificando, afastando você do grupo. Quando você tenta se aproximar daquele grupo, já percebe uma certa distância, já muda um pouco de conversa, diz, olha, cuidado, fulano vem aí, ele é pessoa problemática, ele é tempestivo, ele é agressivo, ele é impositivo, quer impor as suas ideias. Isso dificulta, desqualifica completamente. Então o que nós procuramos aqui é cada um de nós diante de Deus pedir graça, misericórdia, submeter-se ao Espírito Santo de Deus, para que deixar que Ele domine o nosso emocional, que a gente tenha uma linguagem, um comportamento, não só linguagem, mas expressões corporais, gestos, atitudes e principalmente as famosas reações. Que você abra canais, porque tem pessoas que são tão amáveis que no primeiro contato que a gente tem com ela, a gente já tira uma avaliação. Primeiro contato que você tira com aquela pessoa, você se sente agraciado,
você se sente que é uma pessoa cordial, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem respeito, mas há pessoas que você tem o primeiro contato, e às vezes profissionais mesmo, que a gente procura profissionais para resolver o nosso problema de saúde, etc, etc, por aí afora. E você tem um contato com aquela pessoa e não deseja mais ter. Cria barreiras, cria obstáculos. E outra coisa, pior ainda, aquilo vai reverberar, aquilo vai se propagar, porque quando eu, por exemplo, vou a um determinado profissional, que sou bem tratado, tem toda a devida atenção ao seu cliente, o médico, por exemplo, e que você adquire naquele contato, primeiro contato, o segundo, terceiro, quarto, adquire confiabilidade, há uma troca de empatia do médico com você, você vai, sem dúvida nenhuma, recomendar aquele médico para um amigo, uma outra pessoa, um familiar, porque você tem uma segurança que aquela pessoa está realmente qualificada, tanto profissional, porque às vezes a pessoa é um profissional excelente, bom médico, bom profissional, mas não tem o devido traquejo no tratamento com as pessoas, é grosseiro, ele é arrogante, ele não aceita ideias, ele não ouve o seu cliente, assim em todo canto, todo canto. Por exemplo, quem está dirigindo uma igreja, uma comunidade, deve ser firme nas suas decisões, sem dúvida nenhuma ter testemunho, mas ele tem, já falamos aqui, tem a capacidade de ouvir, de entender, de compreender, de respeitar e procurar, porque tem determinadas pessoas, outro detalhe importante, que você não pode conversar com ela, abordar com essa pessoa determinados assuntos, porque me parece que é uma ferida que aquela pessoa tem com aquele assunto, magoou. Então, deve ter um cuidado de falar. Você vai conversar com uma pessoa que acabou de perder um familiar, né? Você vai conversar com aquela pessoa, dar as condolências, ajudar aquela pessoa, mas você tem que evitar abordar alguma coisa do passado, daquele familiar, fez isso, aquilo, porque vai magoar. Isso afasta. Mas quando você começa, traz uma palavra de Deus ao coração, e você tem uma palavra de ânimo, de conforto, se colocar ao lado da pessoa, e ter a devida vigilância, o que vai abordar. Porque, de certa forma, ou lhe qualifica ou desqualifica. E principalmente o primeiro contato. Principalmente. Esse primeiro contato com a pessoa, sua linguagem, sua postura, seu traje, seu comportamento. Se abre canais ou fecha. Abre ou fecha. Depende de você. Quer estar qualificado, credenciado para fluir nos relacionamentos, de mão dupla, como já falamos aqui, para lá e para cá, melhorar, então melhore, comece a melhora de você mesmo e você terá condições de ajudar outros. De ajudar outros. Não estou dizendo a você que tenha oratória, não é isso, mas tenha uma linguagem sadia, uma linguagem pura, uma linguagem equilibrada. Evite de falar palavras que não sejam proveitosas, que não sejam agressivas, que não seja depreciativa. Tenha sempre a palavra de elogio, de ânimo a outra pessoa. Isso abre canais, qualifica você para o diálogo fluir daqui para lá e de lá para cá. Deus abençoe e até a próxima.